Na vida a gente se prepara para muitas coisas, não é mesmo? A gente se prepara para o nascimento dos nossos filhos e netos. A gente se prepara para o primeiro dia de aula ou faculdade. A gente se prepara para o dia do casamento. A gente se prepara para o primeiro dia de trabalho. A gente se prepara para o dia da formatura. A gente se prepara para a aposentadoria. Mas infelizmente muitas pessoas dão pouca atenção ou dedicam pouco tempo se preparando para encontrar o Criador. E ainda assim, as Escrituras nos dizem repetidamente que um dia nos encontraremos com Deus frente a frente. A Revelação capítulo 20, versículo 11 diz: então vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele, do qual a terra e o céu fugiram e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Talvez devêssemos gastar um pouco de tempo, só um pouco, nos preparando para estar prontos para encontrar Deus. Todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, negras e brancas, não importa quem você seja, não importa no que você acredite, todos um dia estarão diante de Deus. E Jesus não conta essa parábola para nos assustar, Ele conta para nos preparar. Aqui está uma prévia do que Ele diz na parábola. Ele diz que no fim dos tempos haverá um teste de 2 perguntas, e o que eu adoro em Jesus é que Ele não quer que ninguém reprove no teste. Jesus é um ótimo professor, então é isso que Ele faz, Ele nos dá as perguntas e as respostas antecipadamente. Ele diz que a primeira pergunta que será feita pelo meu Pai Celestial vai ser: o que você fez comigo? Essa vai ser a primeira e mais importante pergunta. Ele vai perguntar: você colocou sua fé em mim? Você me ignorou? Você decidiu que eu era apenas um homem e nada mais? Você decidiu que eu era louco? Você decidiu que eu nunca existi? Ou você me recebeu como seu Senhor e Salvador pessoal? É a mesma pergunta que Ele fez aos discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 15. Quando Ele diz a Pedro e aos outros discípulos, Ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E você se lembra do que Pedro respondeu? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então basicamente Jesus está dizendo: a primeira pergunta é: Deus Pai vai perguntar o que você fez comigo. Você me viu como eu realmente era? Você me aceitou como eu era? Você depositou sua fé em mim não apenas como uma pessoa, mas como o Senhor da glória e Salvador do mundo? E há uma segunda pergunta que será feita, apenas 2 perguntas nessa prova. A primeira é: o que você fez comigo? Mas a segunda: o que você fez com a vida que eu lhe dei? Será essa a segunda pergunta? Vai perguntar: você desperdiçou? Ele dirá: você não deu valor? Você gastou apenas consigo mesmo? Ou você investiu? E então Jesus dá a resposta para a pergunta. Ele diz: a resposta é esta: você tem que investir em algo que seja mais significativo do que apenas o agora. Você precisa fazer investimentos eternos. Não deve viver a vida apenas para o aqui e agora, mas para a eternidade. E é com essa segunda pergunta que Jesus apresenta essa parábola. Então isso é realmente, mesmo que tenha aplicação para além das pessoas que são salvas, é realmente para aqueles que são filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, o conselho para você é o seguinte: estamos prontos para encontrar o nosso Criador quando entendemos algumas coisas. E ele diz que a primeira coisa que precisamos entender é o princípio do a quem isso pertence. Ele diz que se você viver a vida sem saber de quem ela é, não estará preparado para encontrar o seu Criador. Mateus 25, versículo 14. Perceba novamente o que ele diz na história. Ele diz de novo: será como um homem partindo para uma viagem, que chamou, veja bem, seus servos e confiou a eles a sua riqueza. O primeiro princípio que Jesus ensina na parábola, para estarmos prontos para encontrá-lo, é entender que tudo é de Deus. Deus é o dono de tudo, cada coisa que está na terra, cada coisa que possuímos. Somos apenas administradores, não somos proprietários de nada. Gosto do que Davi disse. Ele reuniu toda a congregação para receber uma oferta para construir um templo. E aqui está o que Davi disse, ou a oração que Davi fez. Primeiro livro das Crônicas 29, versículo 10. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia. Disse: ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel,
Que sejas louvado para sempre e sempre. Tua, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Adoro isto. Ele diz: tudo nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, e este é o teu reino. Nós te adoramos como aquele que está acima de todas as coisas. Riqueza e honra vêm de ti somente, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e ao teu critério pessoas são engrandecidas e recebem força. Ó nosso Deus, te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. Ele diz: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer alguma coisa a ti? Tudo o que temos vem de ti, e nós te damos apenas o que primeiro nos deste. E então ele diz isso: estamos aqui apenas pelo que primeiro nos deste. Um só momento. Visitantes e estranhos na terra dos nossos antepassados estiveram antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra passageira, se vão tão rápido sem deixar rastro. Ó Senhor nosso Deus, até este material que reunimos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem de ti. E ele termina assim: tudo pertence a ti. Eu adoro o que o Davi diz aqui. Eu gosto do ponto que ele está tentando passar a todos. Ele diz: tudo é de Deus. Todas as batatas fritas são dele. E algo que ele destaca no versículo 15 é a brevidade da vida. Ele disse que estamos aqui só por um instante, estrangeiros estamos aqui e depois partimos sem deixar rastro. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente o que Jesus disse. Ele está dizendo que precisamos viver a nossa vida entendendo o princípio do a quem pertence. Tudo pertence a Deus e temos que fazer mais do que apenas construir muros. Temos que construir o nosso reino. E esse é o segundo princípio. É chamado de princípio da sala de reuniões. Veja comigo, Mateus 25, versículo 15. A um ele deu 5 sacos de ouro, a outro 2 e a outro 1, cada um conforme a sua capacidade. Depois partiu em viagem. O homem que recebeu 5 sacos de ouro logo foi, investiu o seu dinheiro e ganhou mais 5. Da mesma forma, aquele que tinha 2 sacos de ouro ganhou mais 2. Mas o homem que recebeu um saco saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E então, versículo 19... após um longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e ajustou as contas com eles. Com eles o princípio da sala de reuniões. Eis o que Jesus está dizendo: um dia Deus nos chamará a todos para prestar contas pelo que fizemos com a vida que Ele nos confiou. Hebreus diz assim: lembrem-se, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E ele disse: sim, cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Isso não é para nos assustar, é para nos preparar, para nos lembrar de recusar desperdiçar nossas vidas e nos encorajar a aproveitar ao máximo a vida que Deus nos deu. E veja bem, a vida que Deus nos deu, não a vida que Deus deu aos outros. Deixe-me dizer isso de novo, especialmente para quem está lá no fundo. A vida que Deus nos deu, não a que deu aos outros. Vejam na história, tem 3 servos. Vou chamar eles assim: Fred dos 5 sacos. Ele é o cara que recebeu 5 sacolas de ouro. 2 sacos Tony, ele é o cara que recebeu 2 sacolas de ouro. Billy de 1 saco, ele é o cara que recebeu 1 saco de ouro. E Fred de 5 sacos e Tony de 2 sacos aproveitaram ao máximo as vidas que o mestre lhes deu, mas Billy de 1 saco não. E talvez o motivo de Billy de 1 saco não ter feito isso é porque ele deve estar comparando o que Deus deu a ele. E olha, tem um problema quando começamos a comparar o que temos com o que Deus deu para outras pessoas. Sabe, você está satisfeito com suas férias na Carolina do Norte, ou feliz com suas férias na Flórida, até que você vai no Instagram e vê alguém que foi para a Itália e de repente você pensa: poxa, minhas férias não foram tão boas assim. Mas antes disso, você estava adorando as suas férias eram incríveis, você gosta da sua casa, você ama a sua casa, você está feliz com a sua casa, até você começar a rolar o feed do Instagram e ver todas as outras casas incríveis que você pode comprar no Texas por tipo $275 mil. Você pode ter uma mansão e você pensa: nossa, talvez eu devesse me mudar para o Texas. De repente você começa a ficar descontente com a sua vida. E talvez o motivo pelo qual o Zé do Saco Único escondeu as suas coisas foi porque começou a comparar a sua vida para a vida dos outros. Algumas pessoas nunca trabalham com o que Deus deu a elas porque estão focadas em como a vida foi injusta com elas, comparado ao que vem na vida de outras pessoas.
Bem, por que não eu? Qual é o problema com eles? Não consigo acreditar que eles têm isso e eu não. Olha, Deus me mandou dizer para você parar de ser o contador do seu vizinho. Você não precisa ficar contando tudo o que o seu vizinho tem. Isso não é da sua conta o que o vizinho tem. Deus não te chamou para tirar o máximo da vida deles. Deus te chamou para tirar o máximo da vida que Ele te deu. Ficar comparando vai te impedir de aproveitar ao máximo a vida que Deus confiou a você. Isso vai te fazer se sentir inferior ou superior. E você não é nenhum dos dois. Você é quem Deus fez você ser. Gálatas capítulo 6, versículo 4 diz para não se comparar com outras pessoas. Olhe para o seu próprio trabalho, para ver se você fez algo que possa se orgulhar. Você deve aceitar as responsabilidades que são suas. Segundo aos Coríntios capítulo 10, verso 12. Não se preocupe. Nós jamais ousaríamos dizer que somos maravilhosos como esses outros homens que lhe dizem o quão importantes eles são, mas eles apenas estão se comparando entre si, utilizando-se como padrão de medida. Como? Deus não quer que a gente se compare. Ele deu... Fred ganhou 5 sacos, ele deu a Tony 2 sacos, ele deu a Billy 1 saco, e o incrível é que Billy não percebeu que ele tinha um saco de ouro. Ele tinha não apenas uma peça de ouro, não uma sacola de ouro. Se eu dissesse que na próxima semana todo mundo que for à igreja vai receber um saco de ouro, vocês não ficariam super animados? Tipo, sim, eu vou à igreja na próxima semana, com certeza eu vou ganhar um saco de ouro. Vocês percebem o quão generoso isso foi? Talentos é o que vocês estão acostumados a ouvir. Um talento era o salário de 15 anos. Para o Fred das 5 sacolas, ele dá o equivalente a 75 anos de salário, ou um salário para a vida toda. Para o Tony das 2 sacolas dá 30 anos de salários, que é o que a maioria das pessoas trabalha, certo? Trabalham uns 30 anos e depois se aposentam. Mas para o Billy da sacola única, 15 anos de salário, isso não é ruim. Eu aceitaria, sabe? Eu estaria feliz com isso, mas ele não estava feliz com isso. Porque ele estava muito acostumado a olhar o que todos os outros tinham. Vejam, as Escrituras nos dizem em Romanos 12, 6, pela graça de Deus nos foram dados dons diferentes para realizar bem determinadas coisas. O problema conosco é que se ficamos olhando para os outros, não vemos o que Deus nos deu, não reconhecemos os talentos e as habilidades que Deus nos outorgou, e quando fazemos isso, ignoramos o que Deus mandou fazer, e aí é que não crescemos, ou como eu gosto de dizer, não fazemos render o nosso saco. Você sabe que Deus espera que cada um de nós dê a volta por cima com o que temos? Repare no que aconteceu com o Fred dos 5 sacos. Ele veio ao mestre no final dos tempos e disse, eu lucrei mais 5. Ele virou a situação com o que tinha. Tonico das 2 bolsas disse que conseguiu mais 2. Ele multiplicou os seus bens. A cada um deles o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Mas o bilico da 1 bolsa, o que ele fez? Não multiplicou os seus bens. Devolveu ao seu Senhor exatamente o que tinha recebido. E então veja o que disse o Senhor. Ele disse, bem então, disse ele, se é assim que você pensava que eu era, você deveria ter colocado meu dinheiro no banco para que quando eu voltasse recebesse-o de volta com juros. Agora, para mim, isso é uma prova absoluta na Bíblia de que Deus é italiano. Olha, tem muita prova na Bíblia, vocês já devem ter me ouvido dizer algumas antes, 1 tonelada de provas de que Deus era italiano, certo? Ele era um carpinteiro sindicalizado, é italiano, não é? Morou com a mãe dele até os 30 anos, isso é italiano. Andava com 12 caras, nenhum deles tinha emprego, isso é italiano. Caras espertos no nascimento dele trouxeram presentes sem nenhum motivo aparente, isso é italiano. E aqui ele espera um lucro no investimento dele. Brincadeiras à parte, Deus espera crescimento. Veja, Deus não está atrás de um bom negócio. Porque nós somos os que conseguimos o melhor negócio. Se você olhar para o acordo que fizemos, nós é que recebemos a melhor parte do trato. Ele pegou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Pegou a nossa vergonha e nos deu o seu lugar junto ao Pai. Pegou as nossas feridas para que pudéssemos receber a sua cura. Pegou a nossa pobreza para que pudéssemos nos tornar ricos. Ele assumiu a nossa pobreza para que pudéssemos nos tornar ricos. Ele assumiu o nosso castigo para que pudéssemos receber suas bênçãos. Ele assumiu a nossa morte e nos deu a sua vida. Ele assumiu o nosso lugar na cruz para que pudéssemos ter a sua posição no céu. Ele assumiu a nossa dívida para que pudéssemos ter o seu favor. Ele foi separado do Pai para que pudéssemos estar seguros por toda a eternidade. Ele se tornou homem para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele experimentou o sofrimento para que pudéssemos ter alegria indizível e cheia de glória. Ele veio nascer em um estábulo para que pudéssemos andar nas ruas de ouro. Foi rejeitado para que pudéssemos ser redimidos.
Ele nos deu o bom negócio. O que Ele procura é crescimento, e o crescimento que Ele espera. Viva a vida que Ele te deu. Então deixa eu te encorajar. Seja você como Deus te fez. Pare de olhar e se perguntar se você tem 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento. Deus te deu algo bom e você é perfeito para Deus. E eu sei que às vezes pode parecer que não temos o que precisamos, mas Deus é especialista nisso. Se olharmos pela Bíblia, Davi não parecia ter o que precisava. Ele se tornou rei. Esther não parecia ter o que precisava, ela se tornou rainha. Gideão não parecia ter o que precisava, ele se tornou um poderoso homem de guerra. Moisés gaguejava e se tornou o porta-voz de Israel. Abraão adorava o sol e a lua e se tornou o pai da nossa fé. Paulo era um assassino e se tornou apóstolo. 2/3 do Novo Testamento. Pedro tinha um temperamento forte, mas mesmo assim, Deus o usou para pregar a mensagem inaugural que fundou a igreja. Pode parecer que você não tem o que precisa, mas tem sim. A razão pela qual Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que somos obras-primas de Deus Ele nos criou de novo em Cristo Jesus para que pudéssemos fazer as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo. Em outras palavras, existem coisas que Deus já queria que você fizesse antes mesmo de você nascer. Deus decidiu o que Ele queria que você realizasse, então Ele te criou para alcançar essas coisas. Então, os dons, talentos e habilidades que você tem por uma razão. E os dons, talentos e habilidades que você não tem por uma razão. E o pior que você poderia fazer é tentar adquirir dons, talentos e habilidades para os quais Deus não te chamou e gastar todo o seu tempo tentando ser algo para o qual Deus não te chamou, quando Ele te deu os dons que você precisa para ser tudo o que Ele criou para você fazer. Como alguém disse uma vez, aquilo com que somos abençoados é o presente de Deus para nós. O que fazemos com essas bênçãos é o nosso presente para Deus.